Na tarde seguinte, Gioconda arrumou-se e foi ao escritório de Renato. Sem se preocupar com o ar de admiração dos empregados, dirigiu-se ao andar da diretoria. Lembrava-se vagamente onde ficava a sala de Renato. Aproximou-se e entrou. Gabriela estava ao lado de Renato, esperando que ele assinasse alguns papéis. Assim que Gioconda entrou, eles a olharam admirados. Renato levantou-se assustado. Você aqui? Aconteceu alguma coisa? Não. Por que se assustaram com minha presença? Será que não sou bem-vinda aqui? Gabriela fez menção de retirar-se. Renato deteve-a dizendo: Um momento, Gabriela. Esta é Gioconda, minha esposa. Voltando-se para ela, continuou: Claro que é bem-vinda. Fiquei admirado porque você nunca aparece por aqui. Depois, as pessoas costumam bater antes de entrar. Esta é Gabriela, minha assessora. Gioconda mediu-a de alto a baixo com curiosidade. Claro que a cartomante dissera a verdade. Tratava-se de uma mulher muito bonita, de uma beleza picante, como os homens gostam. Vejo que está bem assessorado, disse ela com um sorriso, mas em tom que não ocultava uma ponta de ironia. Gabriela tem sido muito competente, disse Renato, esforçando-se para conter a irritação. Prazer em conhecê-la, senhora, disse Gabriela, sustentando o olhar dela com naturalidade. Com licença. Ao sair, Gabriela ainda a ouviu dizer: O ambiente desta sala é aconchegante. Não sabia que era tão agradável. Eu deveria ter vindo antes. Não veio porque não quis. Por que está aqui? Curiosidade. Afinal, você passa mais tempo aqui do que comigo em casa. Preciso trabalhar. Se quer dar uma volta pela empresa para matar sua curiosidade, pedirei a Gabriela que a acompanhe. Pelo visto você pede tudo a ela. Não gosto do seu tom. O que quer insinuar? Nada. É que ela me parece muito eficiente mesmo. Eu vou aceitar o seu oferecimento. Desejo conhecer cada dependência desta empresa. Renato apertou um botão, Gabriela atendeu. Sim, Dr. Renato. Gioconda deseja visitar nossa organização. Gostaria que a acompanhasse. Sim, senhor. Gabriela abriu a porta, convidando-a a acompanhá-la. Enquanto percorriam as dependências da empresa, Gabriela ia explicando o que era feito em cada seção, porém Gioconda não estava nem um pouco interessada em suas palavras, apenas observava atentamente a elegância de seu andar, a classe com que ia descrevendo tudo, o leve perfume que vinha dela, seus gestos delicados. Assustada, reconheceu que aquela mulher era muito atraente. Por isso seu marido andava tão distante nos últimos tempos. Talvez estivessem tendo um caso. Afinal, as secretárias querem subir na vida à custa do dinheiro do patrão. Tratou de dissimular, sorriu e perguntou com naturalidade: Faz tempo que trabalha aqui? 5 anos. Você é casada? Tem filhos? Sou. Tenho 2 filhos. Suponho que gosta do seu emprego, uma vez que está aqui há tanto tempo. Gosto. É bom trabalhar aqui. Imagino. Renato sempre foi um bom patrão. As pessoas abusam dele o quanto podem. Gabriela não respondeu. Percebia que Gioconda estava com ciúme. Roberto costumava usar o mesmo tom quando queria especular sua vida. Aquela mulher era pior do que havia imaginado. Pelo que Renato deixava transparecer de vez em quando, imaginava que ela fosse difícil, mas ela ia além, conseguia tornar-se muito antipática. Esforçou-se para não demonstrar desagrado. Era a esposa do patrão e precisava tratá-la com consideração. Não tinha nada com as particularidades dela. Depois de darem a volta, Gabriela levou-a até a sala de Renato. Bateu levemente na porta. A uma ordem abriu, esperou que Gioconda passasse e, depois, ainda na soleira, indagou: Deseja mais alguma coisa, Dr. Renato? Não. Pode ir. Gabriela voltou-se para Gioconda dizendo: A senhora aceita uma água, um chá ou café? Não quero nada, obrigada. Gabriela afastou-se e Gioconda sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha do marido. Então, gostou do que viu? Sim. Parece que tudo está indo bem. Só essa sua assessora é que destoa, não parece uma pessoa dedicada ao trabalho. Engana-se, Gioconda. Gabriela é muito profissional, inteligente, dedicada. Tem me ajudado muito. Ela meneou a cabeça negativamente. Profissional ela pode até ser, mas não de uma empresa. Renato impacientou-se. Gioconda estava exagerando. Ela é minha melhor funcionária. Além disso, como pessoa é esposa.
dedicada. O marido perdeu tudo e ela manteve a família, ajudou-o de tal maneira que agora ele está começando a se recuperar. Você não devia prejulgar as pessoas nem falar de quem não conhece. Ela é provocante. Viu como rebola? Acha que isso é adequado para quem está trabalhando? Acho melhor você parar. Não creio que tenha vindo aqui para interferir no meu trabalho, criticar meus funcionários. Agora por causa dela você está me maltratando. Vim aqui na melhor das intenções. Você tem andado diferente nos últimos tempos, tem me deixado de lado. Sabe há quanto tempo não fazemos amor? Pensei que interessando-me pelo seu trabalho, aproximando-me de você, poderíamos voltar a ser como no princípio do nosso casamento. Mas acho que cheguei tarde. Você prefere defender essa mulher a ouvir o que sua esposa tem para dizer. Renato passou a mão pelos cabelos tentando controlar a impaciência. A última coisa que desejava era discutir com ela ali. Resolveu contemporizar. Vamos sair um pouco, dar uma volta, conversar melhor. Aqui ao lado há uma confeitaria boa. Podemos nos sentar, tomar alguma coisa. Deseja que eu vá embora? É isso? Estou arrependida de ter vindo. Não torça minhas palavras. Você está reclamando que temos estado distantes um do outro. Convidei-a para dar uma volta a fim de podermos trocar ideias. Aqui é um escritório, não é o melhor lugar para isso. Gioconda cedeu. Não queria que Gabriela descobrisse que ela sabia verdade sobre os dois. Reconhecia que se tratava de uma mulher perigosa. Gioconda queria reconquistar o marido, e para isso precisava de tempo. Acompanhou-o tentando dissimular o mau humor. Na confeitaria, Renato procurou conversar com naturalidade, mas Gioconda não se interessava por nenhum dos assuntos que ele tocava. Ao mencionar os filhos, ela não se conteve. Ultimamente você tem interferido demais na educação deles. Tenho-me sentido inútil e incapaz. Eu digo uma coisa para Ricardinho e você diz outra. Antes você não se envolvia, eu tinha autonomia. Agora ele não me obedece. Mas as crianças precisam de firmeza. Você cede a tudo que ele pede. Agora, ele está estudando mais, tem melhores notas. Além disso, o pai também deve ajudar na educação dos filhos. Gioconda remexeu-se na cadeira, inquieta. Você está dizendo que faz isso porque eu não sei educá-los. Você tem bom coração, cede com facilidade. As crianças são endiabradas, precisam de pulso, e nesse caso o pai é que precisa intervir. Você deu corda a ele contra os professores. Isso é errado. Não dei corda a ninguém. Fui saber o que havia acontecido e agi de acordo com os fatos. Os professores também erram. Procurei ser justo e saber quem estava com a razão. Acreditou nele. Não sabe que Ricardinho mente para fugir à responsabilidade? É isso que desejo evitar, que ele viva mentindo. É preciso valorizar a verdade, fazer com que ele não tenha medo de assumir o que faz. Isso só vai acontecer quando ele confiar em nós. Está dizendo que nossos filhos não confiam em mim? Que sou culpada pelas mentiras que pregam. Isso é absurdo. Não adianta tentar conversar com você. Infelizmente pensamos de forma diferente. Jamais chegaremos a um acordo. É melhor irmos embora. Tenho muito que fazer no escritório. Gioconda mordeu os lábios. Porque não conseguia controlar-se. Tentou reagir. Desculpe, estou nervosa. Sinto que você está se afastando de mim, e isso me deixa muito triste. É que você está sempre mal-humorada, insatisfeita. Por que não procura alguma coisa com que se ocupar? O trabalho voluntário em alguma obra social é gratificante. Ela se irritou, mas procurou não deixar transparecer. Disse apenas: pode ser, vou pensar. Faça isso. Vai fazer-lhe bem. Gioconda chegou em casa preocupada. Apesar de tudo, aquela cartomante dissera a verdade. A mulher que estava o tempo todo ao lado de Renato era perigosa. Precisava afastá-la do seu caminho. Tinha de ser esperta. Renato nunca a demitiria. Renato voltou ao escritório aborrecido. As insinuações de Gioconda incomodaram-no. Era uma injustiça. Gabriela era muito atraente, mas ele, apesar da atração que sentia por ela, nunca se insinuara. Ela sempre se portara dignamente e nunca dera abertura para qualquer intimidade. Sua conduta sempre impecável fizera-o admirá-la ainda mais. Respeitava-a. Por isso a atitude de Gioconda ofendia-o. Apanhou o cartão do médico e
Leu. Dr. Aurélio Dutra, médico psiquiatra. Apesar da pressa, teria de esperar pela consulta. Gabriela fingiu que não vira o olhar rancoroso que Gioconda lhe dera quando saiu com o marido. Respondeu ao cumprimento educadamente, mas percebeu o que ela estava pensando. Sentiu-se triste. Além do ciúme do próprio marido, teria de tolerar as desconfianças de Gioconda, notar a malícia com que ela a interrogara sobre sua família. Logo agora que estava progredindo na empresa, aprendendo coisas importantes, ganhando melhor. Se tivesse de deixar o emprego, sentiria muito. Depois, não era fácil ganhar um salário como o seu. Roberto reagiu, estava ganhando algum dinheiro, mas o que ele recebia ainda não dava para pagar nem a metade das despesas. Pensou em falar com Renato, mas desistiu. Era humilhante tocar em um assunto tão delicado. Depois, ele poderia pensar que ela estivesse interessada nele. Não diria nada. Era provável que Gioconda nunca mais aparecesse na empresa e tudo fosse apenas uma impressão sua. De fato, nos dias que se seguiram ela não voltou lá nem mencionou assunto com o marido. Entretanto, ele não saía de sua cabeça. Se Renato demorava um pouco a voltar no fim da tarde, ela o imaginava nos braços de Gabriela, trocando beijos e carinhos. Quando ele chegava, ela ficava observando disfarçadamente para ver se encontrava algum vestígio de um relacionamento extraconjugal. Quando ele se afastava, ela revistava seus bolsos, cheirava suas camisas, procurava as marcas da traição. Esse pensamento tornou-se uma obsessão para Gioconda. Não conseguia pensar em outra coisa. Em nenhum momento refletiu que não tinha nenhuma prova de que isso fosse verdade. Para ela, estava mais do que provado que eles eram amantes. 15 dias depois da visita de Gioconda à empresa, Renato compareceu ao consultório do médico para a consulta. Sentado na sala de espera, ele aguardava. Quando a porta da sala do médico se abriu, Roberto saiu e, vendo-o, sobressaltou-se. O que o patrão de Gabriela estaria fazendo no consultório de Aurélio? Sabia que ele não o conhecia e tentou disfarçar o mal-estar. Precisava saber por que ele fora justamente ao seu médico. Foi ao corredor, apanhou um copo com água e voltou à sala de espera. Renato já havia entrado. Aproximou-se da secretária e tentou conversar. Tenho a impressão de que conheço esse senhor que entrou agora. Faz tempo que ele vem aqui? Não. É a primeira consulta. Roberto saiu com 1000 pensamentos tumultuando sua cabeça na tentativa de encontrar explicação plausível. Estava difícil. Gabriela não sabia que ele estava se tratando. Nunca lhe contará. Sentia vergonha de dizer que estava precisando de terapia. Preferia que ela acreditasse que ele conseguirá melhorar sem a ajuda de ninguém. Poderia ser coincidência, mas mesmo assim era intrigante. Que problemas Renato poderia ter? Era um homem bem-sucedido. Esse pensamento o incomodava. E se ele houvesse se apaixonado por Gabriela e estivesse em crise com a esposa? Sentiu um aperto no peito, como um mau presságio. E se o relacionamento entre eles não fosse uma paixão passageira, se ele estivesse pensando em se separar para ficar com Gabriela? Nesse caso, ele precisaria mesmo de um terapeuta. Roberto passou a mão trêmula sobre os cabelos. Sentiu uma onda de rancor e pensou: e se eu esperasse ele sair, me apresentasse e conversasse com ele? Francamente? Afinal, eu sou o marido. Tenho todo o direito de exigir satisfações. Ficou andando na calçada em frente ao prédio durante algum tempo. Por fim, resolveu não dizer nada. Sua atitude poderia precipitar os acontecimentos. Vendo-se descobertos, eles poderiam assumir a relação, e ele perderia Gabriela. Não. O melhor era fingir que não sabia. Sentiu que o ar lhe faltava e respirou fundo. Até quando suportaria aquela situação? Entrou em um bar e pediu um café. Precisava reagir, aguentar. Renato entrou na sala do médico e depois dos cumprimentos esclareceu. Vim procurá-lo porque preciso de ajuda. Aurélio olhou sério para ele e pediu. Pode falar. O problema é minha mulher. Ela mudou muito depois do nosso casamento. Tornou-se problemática, e nossa vida em família está se deteriorando. A cada dia sinto menos vontade de voltar para casa. Gosto de minha família, temos 2 filhos, faço o que posso para torná-los felizes. Mas está difícil, porque Gioconda vive deprimida, insatisfeita, os filhos abusam dela. É preciso intervir, o clima em casa é pesado.
Não sei o que fazer. Vamos ver o que é possível ser feito. Fale-me dela, de como a conheceu. E como se casou. Renato contou tudo ao médico, inclusive a ajuda de Gabriela, que lhe chamara a atenção sobre os problemas de Ricardinho e o aconselhara a procurar um profissional. Quando ele terminou, o médico tornou: essa sua funcionária é muito inteligente e observadora. Deu-lhe sábios conselhos. Ela é bonita? Muito. Sua indiferença por sua esposa não virá de um interesse maior por sua funcionária? Não. Confesso que ela é extremamente atraente e muitas vezes senti-me atraído por ela. Mas trata-se de uma mulher muito honesta, dedicada ao marido e aos 2 filhos, que nunca se insinuou. É extremamente profissional. O marido foi roubado pelo sócio, perdeu tudo e ela o apoiou, encorajou, sustentou a família até que ele reagiu e teve ânimo para recomeçar. Eu a estimo e respeito. Se fossemos livres, talvez até eu tentasse alguma coisa. Entretanto, não gosto de misturar negócios com relacionamento afetivo. Não dá certo. Por isso, nunca houve nem haverá entre nós qualquer ligação íntima. Gabriela é ótima funcionária e não desejo perdê-la. Tenho certeza de que, se tentasse alguma coisa, ela iria embora. Entendo. O senhor disse Gabriela? Disse. Por quê? Por nada. O médico, depois de informar-se de que Gioconda não iria voluntariamente para um tratamento, sugeriu: se o senhor quiser, poderá vir para algumas sessões. Para tentar alguma coisa, preciso conhecê-lo melhor. Renato concordou. Depois que ele se foi, Aurélio ficou pensativo. Gabriela não era um nome comum. Depois, a história que Renato contou foi a que ele já conhecia. Sua funcionária seria a esposa de Roberto? O empresário parecerá-lhe sincero. Afirmou que nunca tivera intimidades com Gabriela. Nesse caso, Roberto estaria errado ao afirmar que ela era amante do patrão. Aliás, ele suspeitava que o ciúme de Roberto era exagerado e suas suposições fantasiosas. Agora tinha certeza. Gabriela era inocente. Quando ele voltasse a procurá-lo, tentaria ajudá-lo a entender o quanto estava errado. Renato apanhou o carro e se foi. Roberto, da porta do bar, viu quando ele saiu, mas não teve coragem de abordá-lo. Depois se arrependeu. Por que o deixará ir sem lhe dizer que sabia a verdade? Por que não lhe pedirá satisfações da traição odiosa que estava destruindo sua família? Pensou em voltar ao médico. Chegou à porta do consultório e resolveu ir embora. Ficou andando pelas ruas sem destino, ruminando sua dor, recordando-se do seu romance com Gabriela, dos momentos de intimidade que viveram juntos, do nascimento dos filhos. Estava escurecendo quando resolveu ir até o centro espírita. Lá não precisaria dizer nada. Receberia ajuda e conforto, se é que alguém ou alguma coisa poderia confortá-lo diante daquela tragédia. Quando chegou lá, a fila para o tratamento espiritual era grande, mas ele pacientemente esperou. Quando chegou sua vez, entrou e sentou-se diante dos médiuns, pedindo ajuda a Deus. O médium à sua frente inclinou-se para ele e disse baixinho: tome cuidado com seus pensamentos. Eles são a causa de sua perturbação. Se não se ajudar, nós não poderemos fazer nada para a solução dos seus problemas. Tenho me esforçado, mas não depende de mim. Depende só de você. Peça a Deus que o esclareça. A maledicência atrai espíritos trevosos e agrava qualquer situação. Confie em Deus, tenha bom senso. Não se deixe levar pelas aparências. Agora vá. Roberto saiu contrariado. Ele não era maledicente. Aquele médium, por certo, estava fantasiando. Vai ver que não havia ali nenhum espírito desencarnado. Arrependeu-se de ter ido até lá. Tudo aquilo era bobagem e o melhor era não se envolver com aquelas pessoas. Sua cabeça estava pesada e doía. Sentiu arrepios e seu corpo doía. Teria se resfriado. Ele não viu que um vulto escuro o estava esperando na calçada e colou-se a ele satisfeito. Afinal, conseguirá seu objetivo. Agora poderia dominar Roberto com facilidade. Renato chegou em casa disposto a convencer Gioconda a ir se tratar com Aurélio. O médico inspirara-lhe confiança, não só pela postura muito profissional, mas também pela simpatia pessoal, olhando de frente, mostrando-se muito interessado em fazer um bom trabalho. Encontrou Gioconda na sala folheando uma revista. Vendo chegar, ela se levantou. Estava preocupada. Você demorou. Cheguei no horário de sempre.
É que eu precisei falar com você. Liguei e não estava no escritório. Oh, curioso é que sua secretária também havia saído. Foram juntos visitar algum cliente? Não. Gabriela foi discutir um contrato. Eu fui a outro lugar. Por quê? Pergunta isso? Por nada. Curiosidade. O que desejava falar comigo? Não era nada demais. Um pequeno problema em casa, mas já resolvi. Não precisa se preocupar. Mas se não foi a um cliente, aonde foi? Apesar de irritado com o tom dela, que embora procurasse ser amável, indiferente não encobria uma insinuação maldosa, Renato tentou aproveitar o momento. Fui consultar um médico. Você está doente? Não. Sente-se, precisamos conversar seriamente. Depois de vê-la acomodada no sofá, sentou-se a seu lado e continuou. Tenho me preocupado com nosso casamento. Nosso relacionamento. Não é mais como antes. Por isso fui consultar um psiquiatra em busca de ajuda. Desejo muito que possamos melhorar nosso entendimento. Gioconda olhou surpreendida para o marido. E o que foi que ele disse? Que deseja nos conhecer melhor, estudar nosso comportamento. Só assim poderá nos ajudar efetivamente. Eu já marquei algumas sessões de terapia com ele, gostaria que você fizesse o mesmo. Gioconda levantou-se irritada. Por que eu faria isso? Não preciso de um psiquiatra. Não estou louca. Um psiquiatra estuda o comportamento, não cuida só de loucos. Depois, o Dr. Aurélio foi indicado por um amigo que estava para separar-se da esposa, e com a ajuda dele, conseguiu encontrar jeito de resolver seus problemas. Hoje eles estão vivendo muito bem, são felizes. Pois eu não preciso de ninguém para me dizer do que eu necessito para ser feliz. E se você está sendo sincero mesmo quando diz que deseja viver melhor com sua família, podemos resolver sozinhos. Eu sei muito bem o que está errado com você. Se me ouvir, tudo estará resolvido. Não precisamos que um estranho nos diga como proceder. Aliás, não me agrada nada que você ande fazendo confidências a todo mundo, falando dos nossos problemas. Eu sei, por exemplo, que essa sua secretária vive se metendo, dando conselhos sobre nossos filhos e até sobre nós. E isso é revoltante. Mas a culpa é sua. Se não lhe desse asa, por certo ela não teria essa liberdade. Você está errada, Gioconda. Eu não vivo fazendo confidências a todo mundo, muito menos a Gabriela. Ela é muito discreta e nunca tomou nenhuma liberdade. Você está se excedendo com essas insinuações. Pois, se deseja melhorar nossa vida, mande embora essa mulher. Não. Gosto dela e não quero que ela continue a seu lado o dia inteiro. Tenho certeza de que está tramando contra mim, que deseja tomar meu lugar. Afinal, seu dinheiro pode ser uma boa motivação para essa ambiciosa. Renato empalideceu e tentou controlar-se. Gioconda estava passando dos limites. Respirou fundo e disse: você está cada dia mais maldosa. Desse jeito não dá para conversar. Mas tome cuidado. Se a situação aqui ficar insuportável, lembre-se de que eu tentei ajudá-la. Foi você quem escolheu esse caminho. Renato levantou-se e saiu. Gioconda cobriu o rosto com as mãos e rompeu em soluços. Ela era muito infeliz. Seu marido estava tão apaixonado pela outra, que não atendia a seu pedido para despedi-la. Mas isso não iria ficar assim. Ela teria de fazer alguma coisa para tirar aquela mulher de seu caminho. Eles não perdiam por esperar. Gioconda não viu que uma sombra sinistra e escura se aproximou dela, abraçando-a e dizendo ao seu ouvido: isso mesmo. Não seja boba. Não se deixe enganar por essa mulher. Reaja. Nós vamos ajudá-la. Ela não viu nem ouviu nada, mas sentiu aumentar sua raiva e intimamente firmou o propósito de afastar Gabriela de seu marido. Eles não iriam ficar impunes. Ela era a esposa, tinha todos os direitos. Deus estava do seu lado. Precisava defender sua família. Enxugou os olhos com raiva. Sentia uma dor forte na nuca e ligeiro enjoo. Ela não podia ficar nervosa. Era de saúde delicada. Tentou controlar-se. Precisava ficar mais calma para resolver o que iria fazer.